Olá, turminha da primeira série do ensino médio da Escola Santa Rita, com prazer que falo com vocês. Mais uma semana, como sempre digo, geografando com o professor Anderson Batalha. Gente, nós vamos falar, dar início, abrir o quarto bimestre com Agricultura Brasileira 1, do G23, do nosso livro, do nosso módulo, do nosso volume 4. Tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre essa conjuntura, né? Como se deu esse processo, por que o Brasil é um país que a economia é voltada principalmente para as questões agrárias, né? Para as questões agropecuárias, enfim. Isso, claro, gente, para a gente entender um pouco, a gente já vinha estudando em outros capítulos anteriores, que o Brasil foi um país, colonizado, foi uma colônia de exploração, e com isso se adotou nas suas primeiras economias, como já disse anteriormente, em outras aulas, sobre o processo de exploração do pau-brasil, durante 33 anos aproximadamente. Nós tivemos a monocultura crescente, e a segunda economia do Brasil voltada à plantação da cana-de-açúcar, nós tivemos a questão do algodão, nós tivemos a questão das drogas do sertão, nós tivemos aí uma pequena mudança, mais uma mudança importante também na questão dos minérios em Minas Gerais, mas outro aspecto importante que se deu, e aí uma economia durou bastante tempo, foi a cafeicultura, foi a criação de gado na região sul do país. Então, observando esse contexto histórico, nós podemos identificar o porquê o Brasil, né, é um país agrícola, um país que tem aí as suas influências na atividade rural. E essas mudanças, essas multiplicidades, essas múltiplas influências na atividade rural, vai nos mostrar que o espaço agrícola brasileiro não depende exclusivamente das condições naturais, como a gente vai ver a partir de agora. Ele não depende apenas do solo, do clima, né, de aspectos naturais. Pelo contrário, o Brasil ele vai mostrar que, na verdade, as atividades agropecuárias dependem fortemente de outros fatores de influência, como fatores são esses: a disponibilidade de capital e o mercado consumidor. Tá? No perfil do mercado consumidor, as características das tecnologias utilizadas, né? Entre outras tantas variedades. Essas variedades ou essas variáveis, por sua vez, dependem de eventos de mudanças que afetam as características socioeconômicas do sistema capitalista vigente no Brasil. Enfim, gente, ao longo do tempo, as atividades rurais vão refletindo cada vez mais o modelo econômico brasileiro. É tanto que hoje, a gente está aqui essa imagem, como uma agricultura de subsistência, que o Brasil também vinha fazendo esse tipo de aponte, desse tipo de cultura, Porém, com o passado, com as influências, com a disponibilidade de capital, com o mercado consumidor, com a dependência econômica e tecnológica dos países ricos, o Brasil, transforma hoje nos grandes produtores, principalmente aí avanços tecnológicos que vão trazer, como aí uma colheita, eu vou dizer aqui que seja uma colheita do milho, da soja, vai trazer, né, o desemprego rural, né? As grandes tecnologias, máquinas, os tratores, as evoluções tecnológicas na agricultura fizeram com que tivéssemos um grande êxodo rural no país, também atrelado ao processo de industrialização daquela época, que a gente já viu também em outros capítulos, mas vai trazer também consigo aí essa forte desigualdade tecnológica, a forte desigualdade, onde pequena minoria do Brasil, pequena mesmo minoria, vai ter acesso a essa tecnologia, vai ter acesso a essas condições de plantar, de plantação, uma produção muito mais rápida, uma produção também voltada às monoculturas, às necessidades internacionais, às necessidades de exportação, e a grande maioria não vai ter tanto acesso a essas tecnologias, como a gente pode falar sobre a concentração fundiária brasileira. E o que é?
professor, a concentração fundiária brasileira? Gente, a concentração fundiária brasileira, né, sempre foi, desde suas mais remotas origens, desde os primeiros surgimentos, né, sempre foi injustas e desiguais. Concentrada na mão de poucos, no final aí do século XVIII, início do século XIX, o espaço agrário brasileiro consiste apenas em algumas manchas de ocupação, separadas e distantes uma das outras. Existiam milhares de quilômetros quadrados ocupados apenas por campos e matas, sem qualquer forma de aproveitamento agropecuário. Essa organização, para vocês terem uma ideia, esse espaço agrário brasileiro tem raízes na forma de colonização do país. Naquele período, os grandes fazendeiros podiam se apropriar de todas as terras que pudessem ser ocupadas pelos escravos que possuía. Quanto mais escravos, mais terras. Ou seja, a questão de doações de terra no Brasil, na época do período colonial, né? E aí vai mudar a partir de uma data que daqui a pouco eu falo, sempre foi uma questão desigual. Né? Essa sagezinha, essa imagem mostra muito isso, onde poucos têm acesso a grandes latifúndios. O que são grandes latifúndios, professor? Grandes pedaços de terras, né? Grandes hectares, né? Na mão de poucas pessoas. E aí minifúndios, aqui na imagem, minifúndios, ou seja, pequenos pedacinhos de terras para bastante gente. Ou seja, uma desigualdade absurda. Até porque as terras eram doadas naquela época. Então, o que representava essa doação? Se o cara tivesse bastante dinheiro, né, naquela época ele tivesse bastante escravo, tinha bastante terra, porque poderia se apropriar de quantas terras pudesse para poder produzir, era o que a coroa achava aquilo interessante. Isso atraiu, gente, bastante gente, porque correu a notícia pelo mundo de que o Brasil é um país dos paraísos, né, dos grandes latifúndios. Então quem chegasse de fora podia se apropriar de qualquer terreno, e aí que é bastante gente. Porém, esta datinha aqui, ó, Lei de Terras de 1850, né? Desta forma, a Lei de Terras de 1850 manteve essa concentração, certo? Cuidado apenas de abrir espaços para a estrada de imigrantes europeus que deveriam ocupar as terras devolutas do sul. Logo em seguida, essas terras passaram a ser, né, desmembradas em propriedades familiares de médio e pequeno porte. Professor, o que são terras devolutas, professor? Que nome estranho é esse? Gente, terras devolutas é o seguinte, ó. Em 1850, quando a Lei de Terra surge no Brasil, ou seja, terras não eram mais doadas, elas eram compradas. Porém, quem já tinha terra, eles faziam o quê? Surge nesse período as cercas. Lei de terras, surgem as cercas, as divisões territoriais, né? E o que acontece com isso, professor? Acontece com que o cara que tinha terras chegava lá no cartório e dizia: ó, minhas terras do ponto A ao ponto Y, tudo aquilo ali é meu. É seu? É seu, pronto. Então assina aqui, é tudo seu. Então, o que sobrava, como não tinha ninguém, se não aparecesse dono nenhum, não tem dono nenhum, essas terras eram chamadas de terras devolutas. Era a terra da coroa brasileira, era terra do governo, né, popularmente falando. Então essas terras do governo fazia o que queria. Então foi o que o governo fez naquela época. Pegou as terras da região sul e aí começou a separar, a desmembrá-las em propriedades familiares de médio e pequeno porte, para que as comunidades europeias começassem ali a produzir, preste atenção, começassem ali a produzir e gerar lucro para o governo ou a coroa naquele tempo. Tá? Outra coisa que é importante é isso que de terras devolutas são áreas que não estão registradas como propriedades particulares. Por determinação da Constituição, fazem parte do patrimônio da União. Então, terras devolutas são terras que não têm registro algum, são terras que pertencem ao governo.
Porém, gente, outra data importante a gente lembrar que em 1964, desculpa, 1700, desculpa, gente, 1964 foi prolongado, né? Foi promulgado o Estatuto da Terra. E o que é que tem a ver agora, professor? É uma lei com a qual o governo militar, né, recém-implantado no Brasil naquela época, estou falando aí sobre a regime militar de 1964, no período da Guerra Fria, o mundo passava por isso, buscavam acalmar os trabalhadores rurais e os proprietários de terras, né, os senhores de terra, na verdade. Era um projeto de reforma agrária que previa uma distribuição mais igualitária, que interessante, da terra e a modernização do espaço agrário brasileiro e a doação de empresas rurais como base para a produção. Olha que coisa linda, né? No papel, coisa linda, distribuição igualitária de terra para todos. Então, o que é uma reforma agrária? A reforma agrária, por exemplo, o professor de vocês tem aí 100 hectares de terra, só um exemplo, tá? Você tem 100 hectares de terra. Só que eu só estou produzindo em 60% desse território. 40% está improdutivo. 40% não está produzindo nada, só está aquela mata lá, bacana, porque são matas nativas. Ainda tem a questão do impacto ambiental. Mas isso a gente está falando agora sobre reforma agrária. Então, o que é que acontece? O governo começa a observar que 40% das minhas terras que eu não estou produzindo, elas poderiam ser produtivas. Então, ela vai, oferece um valor nas minhas terras, né? E se eu aceitar esse valor, eu vendo as minhas terras e essas terras são divididas, esses 40% divididas por diversas famílias para que elas possam produzir nesses 40%. E aí ajudar outras pessoas a terem acesso, né, à terra e ter acesso também à produtividade. Com isso o Brasil ia lucrar, porque além de eu ter o lucro dos meus 60%, ia ter o lucro dos 40% e ainda ia diminuir a desigualdade, né, nesse processo de concentração fundiária. Olha que legal. Só que nós sabemos que essas tipo de reforma ficou apenas no papel. Contudo, a reforma agrária jamais ocorreu. Está vendo? Foi substituída pela política oficial de regime militar brasileiro, que durou entre 1964 a 1984, ou seja, 20 anos, que expandiu e perpetuou o latifúndio modernizado, com abundância de crédito rural fortemente, né, fortemente subsidiado. Ou seja, pelo contrário, não tivemos a reforma agrária, os senhores de terra ficaram mais ricos, né, porque abriram as porteiras aí para as tecnologias, para as indústrias investirem aí, as indústrias agropecuárias investirem, né, a indústria agrícola, na realidade, investir em suas terras, e aí eles começaram a entender que a produtividade era mais rápida, o lucro era mais rápido com esses investimentos, e aí eles bloquearam essa questão de reforma agrária e fazendo com que a desigualdade por terra no Brasil aumentasse. Na página 4 do livro, vocês vão ler só apenas alguns artigos do Estatuto de Terras daquela época, publicado a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. O artigo 2 diz o seguinte, ó, é assegurar todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. Olha que interessante. E aí nós temos aí o parágrafo 1, parágrafo 2, artigo 4, que vocês podem acompanhar depois. Contudo, gente, de fato, a ampla oferta empresarial com juros baixos e a forte estímulo à cultura de soja para gerar grandes excedentes, colocasse o Brasil numa exportação favorável, aumentando, né, a concorrência do campo, assim como o cultivo de certos produtos nos moldes capitalistas, entre as quais a soja exigia maior extensão de terras, né? Entre a soja, o milho, algumas produtividades brasileiras, eles eram influenciados, os senhores de terra, e no caso eu tinha 100 hectares, a ter mais 100, 200, 300, porque quanto mais terra, mais produtividade. Foi que isso aconteceu? Eu fui engolindo, na realidade, popularmente falando, os pequenos proprietários. Né? Os pequenos proprietários não têm investimento para investir em suas terrinhas, e aí
sentiam obrigados a vender suas terras para mim, porque tinha bastante dinheiro, e os incentivos eram muito maior, não só do governo, mas das empresas, fazendo com que a desigualdade rural aumentasse, né? Então, na atualidade hoje, né, nós temos aí essa desigualdade. Por outro lado, não aconteceu a democratização da posse de terra, muito menos a criação de um mercado interno rural. O Brasil chegou no século XXI sem ter resolvido, gente, o problema com raízes aí do século XVI, né? E a concentração de renda e de terra no Brasil a gente vê que é de forma desigual, né? Não tivemos nada. Então, desde o século XVI até o século XXI, nós temos essas questões de desigualdades sociais que a gente vai ver mais à frente, alguns movimentos como os sem terras, a luta por terra crescente no Brasil e outros aspectos relacionados ao trabalho do conflito no campo, a desigualdade, enfim. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco da aula. Vou terminando nossa aula mostrando aqui os cânions do Rio São Francisco, na cidade de Belmiro do Governo, essa cidade belíssima, com uma história belíssima, museus aí a ser visitado, o Angiquinho, a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Então, corre, vem aqui nos visitar, venha conhecer essa maravilha, né, no sertão de Alagoas, no sertão nordestino. Desde já agradeço a todos, um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui.